Já deve ter acontecido esse cenário com você. Chega uma pessoa até o seu Instagram, até o seu WhatsApp, até as suas redes sociais, chama você, pergunta como acontece o seu serviço, a sua entrega, tem uma troca boa, legal, e aí pergunta quanto que custa, né? Pede um orçamento. E aí você explica como funciona, você recebe aquela pessoa, você monta o orçamento e envia para essa pessoa. E espera a resposta, espera a decisão. Você vê que a pessoa já está interessada, e aí você espera, e passa uma hora, passa um dia, passa 3 dias, passa uma semana e nada. A pessoa simplesmente evaporou. E aí a gente pensa logo assim, eu acho que tava meio caro, acho que assustou, acho que o preço assustou a pessoa. E assim, pode ser que em alguns casos esteja caro mesmo. Mas eu acho muito interessante trazer uma perspectiva aqui, um pensamento sobre esse assunto, que é: a pessoa estava interessada o suficiente para conversar com você, entrar em contato com você, perguntar como que acontecia ali o serviço, pedir o orçamento, ela estava realmente interessada. Então, a pergunta é: o que que mudou? O que que aconteceu entre esses espaços de tempo? O que que pode ter acontecido, né? Porque é uma situação hipotética. O que que pode ter acontecido entre o interesse, que a pessoa chegou interessada, e a decisão de compra? O que que aconteceu aqui? Porque talvez o silêncio, aquela pausa, né, para a resposta que a pessoa não deu, talvez isso tenha começado antes mesmo de ela entrar em contato com você. Antes mesmo de você passar o orçamento. Talvez tenha vindo bem de antes disso. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Muito prazer, meu nome é Moisés Origo. E nesse canal eu falo sobre posicionamento de marcas pessoais aqui, no mundo digital, e criação de conteúdo. E hoje eu vou falar sobre posicionamento de marca. Quando isso começa a acontecer muitas vezes, é muito normal a gente começar a associar o problema maior ao preço, à venda em si, né? Então a gente pensa assim: será que tá muito caro? Será que eu tenho que dar algum desconto? E se eu colocar alguns bônus? Será que dá certo eu colocando bônus? E se eu melhorar meu portfólio, sabe? Se você é designer, se você trabalha com fotografia, com algo que envolva o material visual. E se eu melhorar meu portfólio? Acho que eu tenho que melhorar minha apresentação aqui também, né? Se você é um corretor, se você é um advogado, se você envia propostas assim. Não sei se advogado envia. Alguns pedem apresentação comercial para mim montar, mas enfim, vamos focar aqui. Eu não estou dizendo aqui que o preço não é importante, não estou dizendo aqui que a apresentação não tem sua importância. Tá? Eu só quero trazer uma reflexão para a gente estar atento a outras situações que não estão tão óbvias, sabe? Porque podem existir N situações. Às vezes a apresentação não estava tão legal, às vezes a pessoa estava só pesquisando o preço, sabe? Às vezes aconteceu um imprevisto e a pessoa teve que resolver, teve que despender esse valor que estava guardado para esse investimento. Então, assim, pode ter N coisas, né? Mas vamos falar aqui de um padrão que, todo cliente que chega até mim, todo possível cliente que chega até mim, pede orçamento, eu envio, a pessoa simplesmente some. Então, assim, é um sintoma, é uma coisa a ser observada. Então, talvez isso esteja vindo antes da proposta do orçamento, entende? E é isso que eu quero trazer aqui. Talvez a pergunta certa seja: talvez essa pessoa queria realmente investir nesse serviço, no que eu entrego, ou ela estava só interessada em saber quanto que custava, sabe? Porque acontece isso também, né? Porque essas duas coisas podem parecer bem próximas uma da outra, mas elas não são. Você, como consumidor, vamos nos colocar aqui no lugar do consumidor. A gente pode se interessar por 3 serviços de 3 profissionais, conversar com os 3, se sentir interessado pela entrega dos 3, pedir orçamento aos 3, mas no momento da compra, no momento da decisão, a gente vai ter que colocar na balança e analisar qual dos 3 a gente vai escolher. Então, alguma coisa vai pesar mais, entende? E aí que entra o miolo da coisa, que é a preferência, né? Eu, como consumidor, eu estou atrás de quê? Eu estou atrás do quê? A minha preferência vai pender para qual lado? Então, assim, o interesse me fez perguntar o preço para esses 3 prestadores de serviço, mas a minha preferência vai fazer eu escolher apenas um desses 3. E isso muda completamente a maneira como eu olho para esse silêncio, para essa pausa, para essa falta de resposta do cliente. Sabe? Porque antes de passar o orçamento, a pergunta do cliente, a pergunta de quem procurava pelo serviço era: eu estou interessado nisso? Esse profissional pode resolver o meu problema? Eu quero saber mais como que acontece a entrega, como que
eu vou ter acesso aos entregáveis. Só que depois que eu tenho acesso ao orçamento, né, eu como consumidor, tá? Tô me colocando aqui no lugar do consumidor. Depois que o consumidor tem acesso à proposta de orçamento, aí a pergunta muda. A pergunta passa a ser: qual dessas opções eu escolho? Qual dessas opções atendem mais a minha preferência? E aí o preço entra nessa comparação, né, dos três, mas não é apenas o preço. Entra também a questão da experiência que a pessoa teve durante aquele atendimento, entra também a questão da confiança que a pessoa sentiu, entra a questão da afinidade, da presença de um método, se a pessoa tende mais para esse lado metódico, e claro, o resultado percebido, né, que é a prova social lá, os depoimentos, feedbacks, as pessoas que já contrataram esse profissional. Qual foi o resultado que elas tiveram? O problema é quando alguns desses critérios não estão muito claros no atendimento, no conteúdo, na troca que a marca, né, o produtor tem com o consumidor. Então, o que fica mais fácil de usar como critério de comparação é o que a pessoa consegue enxergar, que é o preço, é o atendimento, é a experiência, que é que é o mais fácil, né? Que é o que chega primeiro. Eu vou trazer um exemplo para a minha realidade, né? Eu que entrego identidade visual, é um dos produtos que a gente entrega aqui no estúdio. Então, imagina que eu e um colega aqui, 2 designers, a gente está vendendo identidade visual. Eu cobro 1.800 e ele cobra 1.200. E aí você, que está aí do outro lado, você chega até nós dois, pergunta o valor, pergunta como é que funciona a entrega, e aí você pressupõe que é a mesma entrega. Logo, paleta de cores, tipografia, né, aplicação. Eu, 1.800 e o colega 1.200. Então você pensa assim, caraca, eles entregam a mesma coisa e o Moisés cobra R$ 600 a mais? Por que eu vou entregar R$ 600 a mais se eu vou ter acesso à mesma coisa? Não significa que você não valoriza o meu design, só significa que você está comparando os critérios que você tem acesso, que você consegue perceber. E aí, mesmo que eu tenha a minha metodologia, mesmo que eu tenha o amadurecimento, mais tempo de mercado, mesmo que eu entregue mais robustez nos meus processos, mas será que você, né, aí do outro lado, estou numa situação hipotética, será que você, como meu possível cliente, você percebeu que eu tenho toda essa bagagem? Se você não percebeu, você só vai comparar o que você está percebendo. Porque um diferencial, um processo que existe muito nos bastidores, muito no por detrás, né, da empresa, e não é demonstrado através do conteúdo, através de uma apresentação, através do atendimento, ali, né, durante o atendimento. Então, assim, se isso não é apresentado para o cliente, então ele só vai usar o que ele consegue ver. E é por isso que eu acho um pouco perigoso a gente pensar logo assim, se o cliente sumiu, se o lead lá, o prospect sumiu, é porque estava caro. Sabe? Acho isso até meio perigoso mesmo. E eu não estou dizendo aqui que você tem que transformar todo o seu conteúdo em tentativas desesperadoras de justificar o seu produto. Não, não é isso. Mas a sua comunicação, o seu conteúdo precisa ajudar o lead, o prospect, a entender o que ele está escolhendo. Então, da próxima vez que algum prospect ou lead entrar no seu funil e chegar até você, se pergunte, além do preço, quais motivos essa pessoa tem para me escolher? Porque o interesse está ali. Mas o que vai contribuir para que ela escolha você? E não vale você pensar que é boa experiência, que é compromisso, que é qualidade. Não vale, porque todo mundo tem isso. Pelo menos todas as pessoas que se levam a sério no mundo digital têm isso. Estou falando de critérios que realmente ajudem essa pessoa a entender se eu escolher esse profissional X, eu estou escolhendo isso daqui. Se eu escolher esse profissional, eu vou ter acesso a isso. Se você descobrir que esses critérios estão claros, isso é um ótimo sinal. Mas talvez você perceba que você construiu o interesse, você despertou o interesse naquela pessoa, mas não o suficiente para que ela tenha preferência para fazer a escolha de investir em você, de investir no seu produto, de investir na sua empresa. E tá tudo bem, isso é um sinal de que você já conseguiu descobrir aonde você está e o que você tem que melhorar. E isso também é um sinal de que talvez nada tenha mudado naquele ponto lá no início do vídeo, que foi quando você passou o orçamento para essa pessoa. O que mudou foi que agora a gente consegue enxergar que a gente despertava interesse no cliente, só que quando a gente passou o orçamento para esse cliente, com base em todos os orçamentos que esse cliente vinha pegando, a gente não conseguiu atingir
os critérios de preferência para ele. E é justamente por isso que eu não acho que o preço seja justamente o momento em que o problema começa. Às vezes ele só deixa o problema mais visível, o problema que existia muito antes disso. E no próximo vídeo eu quero voltar nessa história, porque existe muita coisa antes do orçamento que influencia a forma como aquele número vai ser percebido. Me fala o que você achou desse conteúdo, comenta aqui abaixo novas ideias para os próximos vídeos. Não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de assunto, tá bom? Até a próxima!